Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Olá, professor Carnal. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui de novo. Hoje nós temos assunto para mais de metro aqui. Eu queria começar falando por uma situação, se me permite, é o seguinte, eu queria entender melhor esse negócio, por que tanta gente se abstém, vota em branco ou anula o voto, sendo que essas são atitudes pretensamente, supostamente, que conspurcam a cidadania. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos uma situação sui generis lá. O Freixo, por exemplo, não foi o segundo colocado nessas eleições. O segundo colocado foram abstenções, brancos e nulos. O que acontece com os brasileiros? Estão desistindo da política, professor? Nós sempre tivemos, na história da política brasileira, uma grande quantidade de votos nulos. Só para lembrar de grandes eleitos pelo voto nulo, o rinoceronte cacareco, o macaco Tião. Na época do voto escrito ganhava o feijão maravilha, o salário mínimo, que era uma maneira da população dizer não quero os candidatos que aí estão. No momento que eu tenho o segundo turno, ou seja, no momento que eu tenho essa obrigação constitucional de eu escolher entre dois eleitos que não são da minha afinidade imediata. Alô? Estamos ouvindo, professor. Alô? Professor, estamos com o senhor na linha, pode falar. Estamos ouvindo muito bem. No momento que eu tenho, no segundo turno, esse problema, que eu não são as pessoas da minha afinidade imediata, isso tende a aumentar. Ou seja, nesse caso, faz parte da democracia existir um aumento de votos nulos e brancos, especialmente numa eleição polarizada com a do Rio, entre um Crivella e um Freixo, que representam duas posturas totalmente opostas e polares, e muito eleitor pode se considerar de centro em relação a esses dois. Nem tão à esquerda para votar no Freixo e não tão conservador para votar no Crivella, por exemplo. Mas, professor, a que leva essa recusa do eleitor? O que ele está, na verdade, fazendo? Não, porque o que ele acha que está fazendo, a gente sabe, né? Ele acha que está protestando contra isso tudo que está aí. Ou deixando de participar, ou negando o processo com voto nulo, ou então se abstendo mesmo com o branco, né? Que é assim, é o que eu entendo menos de todos, é o tal do voto branco. O que quer dizer isso para a democracia em si? Qual é a mensagem que o eleitor deixa? Você sabe que eu tenho uma sensação que a frase que mais circula nas redes, ele me representa ou ele não me representa, ela é fruto de um aumento do nosso narcisismo, de tal forma que só pode me representar na prática uma pessoa idêntica a mim. Então eu rejeito o deputado A porque está muito ligado à igreja tal, eu rejeito B porque ele fez uma declaração X, eu rejeito C porque no passado dele tem um vídeo que diz que ele fez tal coisa, e eu me torno extremamente seletivo e acabo ficando irritado com as propostas pelo aumento, inclusive, do meu narcisismo, pelo aumento da minha identificação comigo mesmo e não com os outros, e não com qualquer pessoa diferente. Agora, é uma forma de política também eu dizer que essa forma de política que está aí, ela não serve para mim. Também faz parte do jogo político. Há um grupo grande, que são os anarquistas, que pregam, ora, o não comparecimento às urnas, ora, simplesmente a anulação do voto para dizer esse tipo de democracia representativa que está aí não é a que eu quero. Cabe nos discutir, claro, se esse argumento é bom ou ruim, mas essa postura existe. Num país imenso como o nosso, com tantas posturas, com tantos espectros ideológicos, isso também faz parte do jogo, né? Professor Carnal, o que o senhor acha do voto obrigatório, hein? O senhor acha que ele tem mais pontos positivos ou negativos? Eu acho que o voto obrigatório é típico sinal de terceiro mundo. Ele é uma obrigação daquilo que deveria ser um direito. Alguns acham que ele é obrigatório para não caracterizar o voto ideológico. Aquele eleitor que iria de qualquer jeito, fosse onde fosse a eleição, aquele eleitor convicto, e esse eleitor convicto poderia ser, por exemplo, um pouco mais politizado, e isso seria perigoso. Levar as massas às urnas, obrigatoriamente, puni-las com riscos de não poderem emitir passaporte ou ter que pagar uma multa, é uma maneira estranha e autoritária. No mundo inteiro livre, democrático e aberto, nós temos o voto facultativo das pessoas que querem exercer esse direito. E eu sou a favor do voto facultativo. Ele não ser colocado na pauta é sinal de que interessa a muitas pessoas
que o voto seja, de fato, facultativo. Seria uma revolução na nossa política. A ministra Carmen Lúcia é que esboçou um raciocínio interessante, né? Ela é a favor do voto obrigatório até que o país resolva os seus problemas com a educação. Agora, nós já temos mais de 500 anos de história e até hoje os problemas com a educação só se agravam, né, professor? Fazer esse tipo de questão, como os tenentes que na década de 20 diziam que o Brasil só deveria ter democracia plena quando toda a população tivesse estudado, é você marcar a melhora do país para a segunda vinda de Jesus. Né? Quer dizer, nós só faremos isso em tais condições. Né? Só existe um caminho para exercitar a democracia, que é exercitando. Né? O que seria melhorar a educação? No Brasil é fácil, tudo está ruim. Então, melhorar a educação seria um grande caminho. Mas dizer que só é válido o voto de pessoas muito educadas, em que pese a minha admiração pela ministra Carmen Lúcia, eu acho que tem um certo traço do nosso elitismo de pessoas ilustradas que acham que o povo, que a massa não tem opinião, ou quando tem essa opinião, não é válida. Professor, agora a gente olha o que acontece aí pelo mundo, né? Gente esclarecida, como por exemplo os americanos, que têm um nível de escolaridade muito maior do que o nosso, que estão aí divididos meio a meio entre Trump e Hillary, com a pequena vantagem estatística da Hillary, que tem propostas muito mais avançadas. O outro é xenófobo, é machista, é chauvinista, é um sujeito, na minha opinião, execrável. Mas metade da população americana gosta dele. E a gente acha que tem muitos simpatizantes por aqui também. Os ingleses fizeram uma caca gigante ao chamar um plebiscito para saber se eles deveriam ou não permanecer na comunidade europeia. Escolheram sair. Os colombianos, depois de 50 anos de guerra aberta, rejeitaram num plebiscito o acordo de paz com as Farc. Quer dizer, o exercício da democracia nem sempre leva a resultados que supostamente são a favor do avanço do processo civilizatório, não é verdade? O problema é definir o que é o avanço do processo civilizatório. Né? No caso do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, o voto dominantemente a favor da saída foi dos mais idosos, aqueles que foram criados na concepção de esplêndido isolamento, aquela ideia de que a Inglaterra foi livre, o Reino Unido foi livre, porque separado do Canal da Mancha, porque teve moeda própria, porque apesar de ter entrado na União Europeia, não aderiu ao euro totalmente. Então, esses mais velhos rejeitaram, os mais jovens apoiaram. Como é uma população demograficamente mais velha, venceu por uma pequena diferença a saída do Reino Unido. Na Colômbia, muitas pessoas no debate nacional dizem que você não pode perdoar crimes e genocídios. Seria como você dizer, vamos, em nome da paz, perdoar o que aconteceu no passado na Segunda Guerra. Então, muitos colombianos acham que esse acordo de paz torna políticos e honestos genocidas e criminosos. Então, é uma postura difícil de julgar. Nos Estados Unidos, eu tenho a sensação que Trump representa uma parte expressiva do redneck, do caipira clássico americano, voltado sobre si, que não tem noção do mundo e vê num homem bem-sucedido uma proposta, enquanto que nós, mais urbanos, mais cosmopolitas, vemos na Hillary, que tem outro tipo de problema, uma proposta melhor. O mais curioso é ter manifestação na Paulista pró-Trump. Ou seja, isso talvez seja mais curioso ainda, sinal de que a minha vontade tem que ser emitida em qualquer caso, mesmo nos casos inúteis, a opinião de paulistas sobre a eleição americana. É isso aí. Agora, eu vou até sugerir aqui uma agenda para a nossa próxima conversa. Eu gostaria muito de saber o que o senhor acha que aconteceria no Brasil, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma democracia direta ou uma democracia representativa com formas de manifestação e participação mais diretas, como, por exemplo, lá na Suíça, né, que faz 50 plebiscitos por ano. Mas o que aconteceria no Brasil se, de repente, a população fosse chamada a optar pela instituição da pena de morte, da prisão perpétua, né, sobre o Estado laico? Talvez isso nos levasse a encruzilhadas terríveis, eu acho. Mas isso é tema para uma conversa bem extensa. A gente pode conversar sobre isso outro dia, não pode, professor? Claro, e será um prazer. Mas eu acho que a média do eleitorado era e continua sendo a média conservadora. Como você deu o exemplo, pena de morte, união homoafetiva e outras questões submetidas a plebiscito direto, daria, creio, uma resposta bastante conservadora. A média do eleitorado é bastante conservadora, salvo engano. Tá ótimo. O professor Leandro Carnal volta na quarta-feira com a gente nesse bate-horário aqui no Bastidores do Poder. Até lá, professor. Um beijo. Até logo. Um beijo.